Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos estar iniciando uma sequência de estudos. Então você está conosco aí hoje no Aprendendo Juntos. Estaremos de forma bem clara, simples e vamos dizer sem muita enrolação, né, direto ao assunto da Bíblia. Estaremos trazendo alguns assuntos relacionados, né, a todo o conteúdo dos livros bíblicos, tá? E nada mais interessante do que nós começarmos a falando dela, né, da própria Bíblia, tá? Então, nós vamos começar por a Bíblia, sabendo um pouquinho mais sobre ela, né? Então, nós podemos falar que, talvez já seja de conhecimento de muitos, que o nome Bíblia, ele vem ali do grego biblion, que significa um conjunto de livros menores, tá? E esses livros, eles estão organizados justamente dentro da nossa Bíblia, tá? E sabemos que estes livros, eles foram divididos em Antigo Testamento e Novo Testamento. E essa organização desses livros, ela teve a sua confirmação através do cânon bíblico, tá? Que foi realizado pelos primeiros pais, pelos primeiros líderes, me perdoem, da igreja primitiva, ou seja, os pais da igreja. E tinha o intuito de confirmar esses livros como sendo inspirados ou não por Deus. E assim também era uma forma de combater algumas heresias que estavam entrando dentro da igreja. A palavra cânon, ela vem do grego canon, né, que significa regra, régua, vara de medir ou padrão. E essas regras, esse padrão, eles estabeleceriam o que? Se esse livro, se determinado livro, ele era ou não inspirado por Deus. Então, nós vamos ver que esses 66 livros que nós temos hoje na nossa Bíblia cristã, eles passaram por esse processo, tá? E durante esse processo eles foram reconhecidos como a palavra de Deus, ou seja, eles foram reconhecidos como inspirados por Deus. Então nós vamos pegar e falar também sobre os livros da Bíblia. O nosso primeiro ponto vai falar um pouquinho sobre esses livros da Bíblia de maneira bem clara. Então, como nós já falamos antes, eles foram divididos em Antigo e Novo Testamento. Ou seja, Antigo Testamento antes de Jesus, Novo Testamento depois de Jesus. E nós temos que observar também que esses livros, eles não estão em ordem cronológica, tá? Eles foram aí organizados, mas eles não estão em uma ordem cronológica, tá? Então nós vamos começar pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento também é chamado por muitos de Velho Testamento, Antiga Aliança, tá? Tanto faz esses três nomes, pode usar qualquer um deles. E esse Antigo Testamento, ele é formado por 39 livros, sendo que esses livros, dentro desses 39 livros, nós vamos encontrar, né, uma revelação de um relacionamento de Deus com o povo de Israel, tá? Porém, não obstante, nós também vamos encontrar Deus sempre apontando para a nova aliança, para um relacionamento com toda a humanidade. E essa nova aliança ela seria estabelecida através da pessoa de Jesus Cristo. Você pode ler ali em Hebreus, capítulo 8, versos 6 e 7. Então, é um livro, o Antigo Testamento, os seus livros, eles apontam, tá,
Eles revelam as promessas de Deus, eles apontam para o cumprimento dessa promessa na nova aliança, que é no Novo Testamento. Tá? O Antigo Testamento ele também foi escrito no período de 1500 a 1400 antes de Cristo. Amém? Então vamos lá. Os primeiros 5 livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco, ou livros da lei. E são eles, né, também os históricos. Tá? Nós temos os históricos, que fala da história de Israel, os poéticos, e temos os profetas, tá? Que são divididos em profetas maiores e profetas menores. O Pentateuco, ele é formado pelo livro de Gênesis, que é o livro do princípio, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Depois, nos livros históricos, nós temos os livros de Juízes, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo a Samuel. Vocês me desculpem que eu pulei o 2, não coloquei o 2. Primeiro e segundo a Reis, primeiro e segundo a Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos, contam a história de Israel. Depois nós temos os livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Nós sabemos que Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão. Aí nós temos também os profetas menores, tá? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tá? E depois nós temos os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tá uma observação que quando nós falamos de profetas menores, profetas maiores, nós não estamos falando, vamos dizer, de um grau maior, eles são melhores do que os outros. Não, é uma questão do tamanho dos livros. Quando nós vamos olhar os profetas menores, todos os seus livros são bem menores que os dos profetas maiores, tá? É só essa diferenciação. Tá? Esses são os livros do Antigo Testamento. Tá? Agora, o Novo Testamento, nele nós vamos encontrar notícias de boas novas. Tá? É a nova aliança. Nele nós vamos encontrar o que o Antigo Testamento apontava. Apontava para Jesus Cristo, para uma nova aliança que se cumpre no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nós temos as notícias de boas novas através do nascimento de Cristo. Nós podemos ler isso lá em Lucas, tá? Capítulo 2, versos 10 ao 11. E dessa forma, dessa forma foi estabelecido a nova aliança. Tá? Através do seu nascimento, do seu ministério e através da sua morte e ressurreição é estabelecida essa nova aliança. E sendo também que todos os que creem em Jesus como Filho de Deus e que ele também morreu e ressuscitou dentre os mortos, e se tornando assim o Salvador de todo homem, estes serão salvos e alcançarão a promessa de Deus, que é a promessa que vem lá do Antigo Testamento. Então, esse livro, o Novo Testamento, ele foi escrito após a morte e ressurreição de Cristo, no período entre 40 depois de Cristo e 100 depois de Cristo. E ele é formado por 27 livros, e estes livros eles estão divididos, tá? Dessa seguinte forma: os evangelhos, temos também o livro histórico,
temos a Epístolas Paulinas e temos também a Revelação, que é o livro de Apocalipse. Então, nos evangelhos nós temos 4. Foram escritos por Mateus, por Marcos, por Lucas, perdoe aí novamente, ó, é um L no lugar desse J, e por João. Tá? Esses são os evangelhos. Nós temos o livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, que conta, né? Os evangelhos contam ali do nascimento de Cristo até sua morte até sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Tá? No livro histórico nós vamos ver já a igreja ali indo para Jerusalém, descida do Espírito Santo, e a igreja começa a sua caminhada pelo mundo. Nas epístolas nós temos cartas à igreja de Roma, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, 1º e 2º a Pedro, 1º, 2º e 3º a João e Judas. Tá? Essas são as epístolas. E depois nós temos o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Então esses são o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Dentro dessa divisão, nós vamos encontrar um conteúdo grande e variado em cada um dos livros. Tá? Mas todos esses livros, eles têm como assunto e objetivo central quem? A pessoa de Jesus Cristo. Sendo que também, de forma constante, nós vamos encontrar em todas essas passagens contidas nesses livros uma revelação da parte de Deus, da sua pessoa, ou seja, dos seus atributos, do seu caráter. Então, nós vamos ver que os atributos de Deus, eles são qualidades atribuídas a esse caráter que nós falamos, divino, de acordo com o quê? Com a sua revelação. Então, os livros da Bíblia são uma revelação de Deus ao homem de quem é Deus. Então, eles vão nos ajudar a entender de maneira mais clara, mais suficiente a respeito de Deus, né, para nós podermos ter uma vida, né, de comunhão com Ele, porque nós precisamos conhecer, e a palavra de Deus é a revelação da sua pessoa. Então, livros da Bíblia, Antigo, Novo Testamento, esses são os livros da Bíblia. Essa é a divisão da Bíblia cristã, tá? E agora nós vamos falar sobre a sua autoria. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Quando nós vamos tratar a respeito da Bíblia e a sua autoria, sabemos que ela foi divinamente inspirada por Deus. Ou seja, o seu autor foi Deus e que ele utilizou, né, de homens para escrevê-la. E foram aproximadamente 40 homens que Deus utilizou, sendo que estes homens viveram em épocas diferentes, algumas culturas diferentes. Tá? Então, nós vamos ver que essa inspiração de Deus, quando nós lemos a Bíblia e observamos, ela não alterou a cultura ou escrita de cada um desses homens. Ele conservou, né? Eles, na verdade, não foram uma simples marionete. Tá? Foram usados por Deus, mas Deus os conservou na sua cultura e na sua escrita. E ele serviu como fonte de revelação para quê? De que maneira? Para o que eles não conheciam,
né? Então, algumas coisas que estão reveladas na Bíblia, estes homens não conheciam, mas Deus os revelou, Deus os inspirou. Porém, é, também essa inspiração ela serviu de filtro para aquilo que aqueles homens conheciam, para que eles não desviassem daquilo que Deus tinha como propósito escrever. Então era um filtro para as coisas que eles já conheciam. Então tudo foi escrito e feito conforme a vontade de Deus. Por isso nós podemos crer que a Bíblia é inerrante, ela é infalível, ela é a verdade de Deus para nós. Então, sabendo que a Bíblia ela é essa fonte inesgotável da pessoa de Deus e nos traz um conhecimento sobre a pessoa de Deus, e sendo por Ele mesmo revelada, como nós já falamos, nós podemos então tê-la como fonte confiável, tá? Da verdade para nossa vida. Essa é a Bíblia Sagrada. Terceiro, outros nomes que nós podemos dar à Bíblia. Nós vamos encontrar a Bíblia chamada de outras formas. E nós vamos ver que assim ela também é conhecida. E nós vamos citar alguns nomes aqui que ela pode ser chamada. Primeiro, livro da lei. Eu vou dar só as referências para não ficar muito extensivo. Está lá em Deuteronômios 31, 26. Ela também é conhecida como Evangelho. Romanos 1,16. A Bíblia também é conhecida como Lei do Senhor. Está lá em Salmos 19, 7. Também conhecida como Escrituras, segundo a Timóteo 3,16. Podemos chamá-la de o rolo. Está ali em Salmos 47. Outra forma, Sagradas Escrituras. Tá? Nós podemos chamá-la assim também. Está lá em Romanos 1, 2. Outra, Palavras de Vida. Atos 17, 38. Palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Espada do Espírito, Efésios 6,17. E também podemos chamá-la de Palavra de Deus, Filipenses 2,16. E eu acho que eu deixei de colocar umas 2 ou 3 outros nomes que nós podemos dar à Bíblia agora que eu não me lembro. Tá? Mas esses são os nomes pelo qual a Bíblia também é conhecida. Tá, e por último, vamos falar sobre a leitura da Bíblia. Nós já falamos que ela é uma fonte de conhecimento inesgotável da parte de Deus ao homem, certo? E ela é de extrema importância, irmãos, para o nosso desenvolvimento, tá? Para podermos desenvolver um relacionamento de comunhão entre Deus e o homem, ou seja, entre Deus e nós. É necessário nós conhecermos a Ele. Então, uma das mais puras verdades é que quanto mais conhecemos a Deus, mais passamos a nos conhecer como pessoas, né? E Deus ele nos leva a uma alta reflexão sobre nossa vida perante os homens e perante a Ele, como Criador de tudo. Tá? Então, portanto, que nós venhamos a entender que Deus é Criador, Senhor e Pai, e o homem é criatura, servo e filho. Malaquias 1,6a. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Que nós possamos juntos aprender com a palavra de Deus a honrar o Pai e ser obediente ao nosso Senhor. E para isso nós precisamos
conhecer a Deus. Uma certa história diz que um filho perguntou ao pai: Pai, eu sempre escuto falando que as pessoas falando que Deus é grande, que Deus é grande. Mas eu não entendo como assim que Deus é grande. E o pai pegou o filho e levou ele para um aeroporto. Não, antes de ir para o aeroporto, ele viu um avião passando, ele olhou para o céu e perguntou para o filho dele: Aquele avião é grande ou pequeno? Que tamanho que você está vendo aquele avião? E ele disse: Pai, aquele avião é pequeno. Aí ele falou assim: monta aqui no carro, meu filho. E ele acelerou e foi para o aeroporto. E aí, quando ele chegou lá no aeroporto, ele aguardou alguns minutos. E quando aquele avião foi aterrissando, o pai perguntou ao filho: Meu filho, e que tamanho está esse avião agora? Ele falou: Nossa, pai, é muito grande. E ele disse ao filho: Filho, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos a sua grandeza, mais nós passamos a conhecê-lo. Então, irmãos, a palavra é essencial para que nós possamos conhecer a Deus. E quando nós começamos a conhecer a Deus, nós passamos a ter mais intimidade com Ele. Nosso relacionamento se estreita e nós conseguimos ver as suas maravilhas. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o cânon bíblico, tá? Dentro desse assunto nós vamos falar sobre o que ele é, sobre a sua necessidade, sobre as provas do cânon bíblico, sobre a canonização e sobre os escritos. Que Deus te abençoe e até a próxima. Espero que seja edificante para a sua vida. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus.